Fala, meus amigos, beleza? Tudo certinho com vocês? Quero aqui mandar um forte abraço a todos os meus amigos ateus, agnósticos, livres pensadores, pessoas que estão acompanhando esse trabalho, aos inscritos do canal e também que sirva, né, para as pessoas que estão se libertando desse sistema religioso, né, desse sistema que te prende impedindo de pensar, né, um sistema totalmente autoritário que quer, de qualquer forma, te controlar. Meus amigos, é o seguinte, né? Lendo a Bíblia, você vai encontrar muitos erros, né? Muitas contradições, muitas hipérboles, né? Contos, lendas, discrepâncias e assim vai. Só que quando você começa a ler a Gênesis, né? Que é o começo de tudo, você já vê lá que no começo mesmo da Gênesis já é uma história meio complicada, que você vê lá que acaba criando, né, a luz e depois acaba criando o astro, que é o que tem, no caso, a luz própria, que é o Sol. Nós vemos que é uma confusão danada, certo? Só que, vamos pegar um detalhe agora, justo na Gênesis, no capítulo 20, desculpa pessoal, no capítulo 1 ainda, no verso 26, né, no versículo 26, que quando Deus fala assim, ó, agora vamos fazer os seres humanos. Quer dizer o quê? Agora ele vai criar os seres humanos, né? Depois que ele preencheu todo o espaço do universo, dos céus e a terra, ele vai criar o próprio ser humano. Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Então você vê que tem aquele ditado, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E isso, se nós formos ver, é ao contrário, né? O homem cria Deus à sua imagem e semelhança, porque quem cria Deus, né, os deuses, são os próprios homens. E isso nós vemos em muitas histórias, né? Histórias, tradições, culturas, mitologias, e principalmente na Bíblia, né? Que aqui se encontra a história do Deus de Israel, né? Que aqui é uma parte e depois ele se torna o Deus daquele povo escolhido por ele mesmo. E aí ele diz aqui, ó, eles terão o poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. O ser humano ia ter o domínio por todo animal, né? Ele ia poder controlar todo tipo de animal. Isso aqui ele deixou bem claro aqui. Então o homem ia ter o poder, vamos dizer assim, sobre um tubarão, entendeu? Uma baleia, um tigre, uma onça, uma pantera. Está mencionando aqui que teria o poder, o controle sobre isso. Peixes, né? Tudo isso daí ela dá essa liberdade para o ser humano ter com esse tipo de animais. E assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenho muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a domine, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. Então aí mostra que os animais, né, o hábito alimentar dele, né, que ele tem cadeia alimentar, tem tudo isso daí parte tudo do ciclo da natureza, relacionado a cada tipo de espécie, mostra aqui que ele o que alimentava os animais aqui com capim, né? E aí nós vemos que tem os animais carnívoros que descreve bem aqui, né, nas páginas do Gênesis, que o animal se alimentava de capim, não comia carne, quer dizer, não podia naquele tempo comer carne, né? O homem também teria o domínio dele, mas não poderia matar. É o que deixa bem esclarecido aqui, entendeu? E o que acontece? Dou capim e verduras como alimento. Então todo tipo de animal tinha que se alimentar disso. Mas você vê que hoje, né? Hoje não, praticamente que nós vemos estudando na escola, nós vemos que o hábito, né, alimentar faz parte da cadeia alimentar de um animal que é carnívoro, ele já tem esse instinto de caçar. Então ele se alimenta disso.
Como que agora pode um leão comer capim, né? Um leão comer vegetal? Ser herbívoro, no caso. Mas aqui no começo da Gênesis podia tudo, né? O animal aqui, principalmente de espécie felina, poderia ser o quê? Se alimentar de mato, de grama. Só que o mais engraçado é que nós vamos ver aqui agora, no capítulo 1, no versículo 28, ele falando que tenham muitos e muitos filhos e espalhem-se por toda a terra e a dominem. Aqui está deixando bem claro que eles teriam que ter relação entre eles para eles povoar-se, entendeu? Ter, assim, mais pessoas, a família aumentar, no caso. Então, seria o quê? Mais população, mais pessoa, né? Vamos dizer assim, aldeias de mais pessoas, tribos, era para se espalhar. Só que tem um porém. Adão e Eva, eles acabaram o quê? Eles foram criados, né? O homem foi criado à sua imagem e semelhança, pelo sopro da narina veio-se ao pó, se criou o homem. Depois da mulher, ele cria, tirando uma costela do próprio homem, e se faz a mulher. Ambos não enxergavam, né, a nudez um do outro. Quer dizer o quê? Se eles não viam esse lado, vamos dizer assim, conhecendo o corpo um do outro, que eles não enxergavam a nudez, como que eles iam procriar e ter filhos? Certo? Ia ser uma forma bem esquisita, né? Não dá para distinguir isso daí, o que seria. Mas vocês veem que aqui, que nem eu falei assim, no versículo 28, é para eles o quê? Se espalharem, terem filhos e filhas e dominarem. Quem que é essa, vamos dizer, para quem que ele está dizendo isso? Para determinar aquilo que ele pediu, né? Das pessoas ter relação e acabar aumentando. Então aqui você vê que no capítulo 1, no verso 28, é uma coisa. Já quando você vai para a história de Adão e Eva, dos dois, né? Que tem depois a desobediência do primeiro casal. Primeiro ele cria lá o Éden, né? Depois ele fala da divisão lá dos rios lá, de Eufrates, isso aquilo, mas depois vem a desobediência deles, né? Se eles não enxergavam a nudez um do outro, como que eles iam ter filho? Então fica uma coisa meio estranha, né? E a partir do momento que Eva acaba comendo do fruto proibido, né, no conhecimento do bem e do mal, eles enxergam a nudez um ao outro. Eles veem que eles estão nus. Então aí já é o que mostra que através desse corpo que eles enxergaram, descobriram a natureza um do outro, eles podiam ter o quê? Relação e ter filhos. Mas só tinham quem? Só os dois no paraíso, né? No Éden. Só tinham os dois, o Adão e Eva. E lá no verso 28, ele fala para terem filhos e dominarem a terra. E se eles foram castigados por eles descobrirem, né? Comerem do fruto, ter experimentado, e descobrirem a sua nudez um do outro, por que eles foram castigados? Caiu a ficha aí, pessoal? Deu para dar uma base? Né? Naquele tipo, no jeito que eles eram, assim, diz que eles eram... Tem pessoas que falam que eles eram alma de luz, né? Eles eram seres que um não enxergava o outro. E como que eles iam procriar se o único meio, a única forma de nós acabarmos de procriar um ao outro é tendo relação sexual no caso. Isso faz com que gere um filho, através de um filho gere outro, e assim vai. E vai o quê? Aumentando. Como que lá ele manda fazer uma coisa, e depois ele castiga Adão e Eva, né? Por eles terem descoberto a nudez um do outro, e agora, tipo, será como um de nós. E aí eles recebem esse castigo, eles são expulsos de lá, por causa disso, por acompanharem, né? O que a serpente tinha dito para Eva.
Então vocês veem que há uma história sem pé e sem cabeça, porque numa parte ele fala uma coisa e depois ele fala outra. Eles acabaram que recebendo um castigo, se fosse ver o que não existe, né? Isso daí é uma fábula, uma mentira. E eles acabam pagando por uma coisa que eles não fizeram. Como eles iam procriar um ao outro se eles não enxergassem a nudez deles mesmos? Entendeu? É isso que leva você a ler esse livro e você assim despertar totalmente. Ver que tem muitos pontos que não acertam, né? Certo que é história, mas é bom nós debatermos, porque o que tem pessoas que acreditam e acham que tudo isso daí é o que é sagrado, né? Que vem de tempos que Deus criou tudo, isso aquilo. Então nós vemos que é o que é um erro gravíssimo que está escrito, porque ele teria que ter mencionado já no verso 28 que tinha criado Adão lá e já criado a Eva. E ele cria só o Adão abaixo, bem depois disso. E depois a Eva ele cria em seguida, porque ele não tem uma companheira, né? E muitos sabem aí também que antes de ser Eva, numa história que foi tirada, né? Que é encontrada, acho que, se eu não me engano, em Apócrifo, um outro livro, é Lilith. E muitos sabem isso aí, tem até a história dela, né? Que ela foi a primeira mulher de Adão, aí ela não aceitou ser, né, submissa dele, e ela acabou sendo arremessada, né? Muitos falam aí lá no fogo lá, né? E acabou se tornando uma demônia, né? Uma criatura do inferno. É o que muitos dizem. Mas aí aqui ela se torna a primeira mulher dele, como está na Bíblia, né? Deveria ter a parte dela assim contando também e depois mostrando a criação de Eva, né? Segundo não gostou e criou-se a segunda mulher. E aí nós começamos a notar tudo que praticamente é o quê? É uma história sem noção, né? Meu cunhado estava aqui uns tempos aí, nós estávamos debatendo sobre isso. Eu falei, como que ele cria homem e mulher, né? E depois será como nós. E aí ele fala, para procriar, né? E dominar a terra. E sem aí um conhecer o outro, como que eles iam procriar? Depois você vê que Adão e Eva se conheceram um ao outro, desobedeceram a ordem dele, né? Levaram esse castigo como pecado, e aí eles tiveram os dois primeiros filhos, né? Que foi o Caim e depois o Abel, né? E aí nós vemos que fica uma história meio assim, sem pé sem cabeça, né? Aqui nós assim, agimos, né, com a lógica, né, com o raciocínio. Mas se for depender de outra pessoa, o que ela vai acabar falando? Ela vai falar alguma coisa para você acabar ficando preso, né? Não, porque ele fez assim e assim foi. E não é nada disso. Nós vemos, é um erro e é um erro grave o que está escrito aqui. Que como ele cria primeiro e depois ele dá uma ordem, né? E depois lá ele acaba, pela ordem dele, ele volta para trás e castiga um casal por ele descobrir um ao outro. E através dessa descoberta, né, do pessoal aí, ele acaba criando esse tal de pecado, né? Dando o castigo para Adão e Eva e expulsando os dois daquele lugar. É isso, pessoal. Pega o capítulo 1 da Gênesis e depois vai no capítulo 28, mas que nem nós falamos, né? Leia inteiro, porque é uma coisa assim absurda, que não, sabe, não tem lógica, não tem. Deveria ser tudo ao contrário e parece que foi uma coisa compilada em cima da outra, né? O que nós vemos aqui. Então, na minha opinião, né? O que eu vejo com meus próprios olhos, né? O que eu acabei lendo e entendendo o que se encontra escrito aqui. Quiser deixar algum comentário, entendeu? Fica à vontade. Um esclarecimento que seja assim um argumento racional, entendeu? Sem crítica, sem nada, só para vermos se as ideias batem uma com a outra. Porque é bom nós trazermos isso, né? Como eu falei, trazer muitas coisas da Bíblia, né? Não só praticamente assim
violentas, como outras também que entram em contradição, principalmente no Novo Testamento tem bastante também. Então aqui nós vemos praticamente que é uma, que se ele tivesse criado, né, já procriavam lá no começo. E não teriam esse tal de pecado, pois ele tivesse descoberto um ao outro que era a ordem dele mesmo. É isso que fica aquela interrogação, entendeu? E aí falam que o homem acabou traindo, né, e desobedecendo a, vamos dizer assim, a regra que ele tinha deixado, né? Desobedeceu a ordem de Deus, tendo comido do fruto proibido. E aí veio-se toda essa bagunça, né? Que aí você é obrigado a pagar por isso, a pagar por aquilo. E no fim não é nada, não é nada, não passa de história, porque que nem eu já falei assim, como que você pode nascer com uma mancha que você nem merecia? Aí você é obrigado a pagar uma coisa por aquilo que você não fez. Então é uma coisa absurda, né? É um jeito de manipulação. Se Deus aí fosse real mesmo, ele praticamente um Deus para ser o que ele era totalmente assim maluco, né? Maluco que nós vemos. Então tá aí, pessoal, é uma reflexão, né? É um ponto que é um tipo assim diferente do outro, não bate o que está praticamente escrito aqui e espero que tenham tirado as suas dúvidas aí ou algo mais que seja, entendeu? Agradeço aí quem teve visto esse vídeo e obrigado pelo apoio aos inscritos do canal. E vamos conhecer o canal dos nossos amigos ateus aí, entendeu, pessoal? Vamos dar um apoio também, uma força a eles aí. O José Ávila, do canal José Ávila mesmo, né? O Henrique do Religião versus Realidade. O Bruno Edson, entendeu? O ateu niilista. Aí o nosso amigo César San, desmascarando o cristianismo. Fábio de Oliveira, Mago do Realismo. Nilton César Santana, Paulo Coelho, Ateu por Conhecimento, né? Ateneia Araújo, Antônio Miranda, né? Aparecido de Bebedouro, todos esses ateus que têm canais aí. Vamos dar uma força para eles, né? E vamos conhecer também o trabalho deles. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que todos fiquem bem e um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou?